Mudando de assunto, há poucos dias a notícia de que o ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, saiu do coma 6 meses depois de ter sofrido um acidente sério quando ele esquiava, surpreendeu o mundo. Os médicos não deram detalhes sobre o atual estado de saúde do heptacampeão, mas admitem que agora começa um trabalho intenso de fisioterapia. A gente quer entender o que acontece, né, nesses casos, e por isso a gente convidou o médico neurologista do Hospital Moinhos de Vento, Gustavo Isolan, e a fisioterapeuta neurofuncional, Gabriela Louro. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aqui. Falei direitinho sobre o nome de vocês, não? Uhum. Bom, uma pessoa que fica em coma durante 6 meses, como ficou o ex-piloto, ou até mais tempo, ela pode voltar a ter uma vida normal? Cada caso é um caso e as informações são esparsas, né? Esse coma, ele é induzido ou foi pela lesão no cérebro que houve, né? Então, muitas vezes demoram alguns meses, né, para a gente dar, então, um quadro prognóstico final. Mas devido a uma característica chamada neuroplasticidade do cérebro, geralmente se pode ter esperança, né, que as coisas vão bem e melhorem. Provavelmente, neste caso, nunca ao ponto que era antes. Uhum. Né? Por exemplo, se o prazo for maior que esse, ou seja, né, a pessoa ficou mais de 6 meses, ou enfim, quer dizer que os prejuízos a ela vão ser maiores ou não? O principal critério que se usa, né, é como a pessoa desenvolveu o coma, né, o mecanismo do trauma. Existe uma escala chamada escala de coma de Glasgow, né, que tem uma nota de 3 a 15. Se essa escala é muito baixa, geralmente o prognóstico é pior. Quanto ao período que ela ficou internada, isso varia muito do tratamento que foi feito, enfim, mas isso só se tem a certeza depois de uma reabilitação fisioterápica, neurocognitiva, né, e daí sim se consegue dar um prognóstico melhor. Eu já ia chegar aí. Por que a fisioterapia sempre é tão importante assim no pós-coma? Bom, esse paciente que a gente está tratando, o Mikael, ele ficou 6 meses internado, né? Ele perdeu 20 quilos. A gente sabe que ele perdeu massa muscular, perdeu força. É um paciente que provavelmente perdeu equilíbrio. Então, a fisioterapia, na verdade, ela já iniciou lá da fase hospitalar, né? Na prevenção de infecções respiratórias, no posicionamento desse paciente. E ela é sempre tão breve que já inicia na UTI mesmo. Pelo que eu fiquei sabendo do caso, ele vai fazer fisioterapia intensiva, né? Isso significa, na verdade, que ele vai ter muitas fisioterapias, talvez 2, 3 diariamente. Diariamente? Isso que eu perguntar, é semanal? Não. Intensa, ele não está... Como o Dr. Gustavo falou, a escala de Glasgow, ela varia. A gente sabe que ele melhorou um pouquinho na escala, mas a gente não sabe realmente como ele está, né? Então, essa fisioterapia, como eu li na reportagem, intensa, significa que ele não vai fazer uma força muito grande, ele não se movimenta ainda. E sim, 2 ou 3 vezes ao dia, né? Sendo estimulado permanentemente pelos fisioterapeutas, né? Vocês que devem tratar desse tipo de caso muitas vezes, enfim, quais são as sequelas assim mais comuns de se ver pós um coma? Tem as sequelas que você vê que está claro para todos que examinam o paciente, né? Exatamente, não há necessidade de ser médico, fisioterapeuta, que trabalha em saúde para ver isso, mas a principal sequela, e essa é uma das que modifica sensivelmente o dia a dia do paciente, são os aspectos de memória, os aspectos emocionais, e tudo isso pode estar relacionado. E aí que é reabilitação fisioterápica, mas neurocognitiva também, com neuropsicólogo e outros especialistas, é crucial na recuperação desses pacientes. E um ponto-chave é, enquanto mais precoce você inicia esse tratamento, melhor. Pelo que eu estou vendo, a fisioterapia ela evoluiu muito, né? De uns tempos para cá, como ele está dizendo, né? Ela agregou várias coisas. Hoje em dia, assim, os pacientes podem contar com quais tipos assim, de fisioterapia nesses casos? Olha, Regina, pensando neste caso, a gente vê os pacientes tendo terapia na própria... na questão dos games, né? Na realidade virtual, né? Então, a gente pode usar a vida que a pessoa teve anteriormente
como um recurso terapêutico, porque essa pessoa fez muitos engramas, né? Muitas conexões cerebrais para fazer alguma atividade. Então, a gente tem essa questão dos games, né? Pensando no caso dele, mas também o uso de órteses, paciente neurológico, comumente a gente precisa prescrever para prevenir as deformidades, né? A eletroestimulação, talvez também está dentro desse quadro de recursos mais inovadores. Existem, na verdade, técnicas mesmo, né, manuais que a gente tem, que a gente pode usar nos pacientes, né, que elas vão se aprimorando. E nós falamos em 6 meses aqui, mas tem pacientes que ficam em coma durante muitos anos. Sim. Assim, quantos anos, qual foi o máximo que vocês já viram, assim, que a pessoa voltou? Na verdade, cada caso é um caso, depende da patologia, né? Depende da doença que acometeu esta pessoa, né? Geralmente você tem um trauma de crânio grave, né? A pessoa pode ficar a vida inteira em coma, com os olhos abertos, né? Daí seria o coma vigil, que é o nome que se dá em medicina, isso. Mas você também tem várias doenças específicas, né? O coma, tu tens livros só sobre coma, então cada caso varia muito. Mas você pode ter pessoas que fiquem anos em coma, como você pode ter pessoas que foram tendo uma diminuição do nível de consciência progressivamente, entraram em coma por uma doença, um tumor cerebral, um coágulo, e essa pessoa geralmente ficou alguns dias, assim, né? Pode acontecer. Eu já tive casos e você opera e o paciente melhora. Então, são vários fatores que influenciam isso. No caso do piloto, este acidente que aconteceu, o que é crucial para o prognóstico dele é que a gente sabe que ele foi atendido rapidamente. Muitas vezes a pessoa entra em coma, é importante, então. E o que acontece é o seguinte, a pessoa faz uma hipóxia, ela falta respiração, a hipofaringe tem toda uma explicação médica que falta oxigênio. Essa pessoa precisa ser colocado um tubo nela para ventilar bem o organismo e, em última análise, o cérebro. Então, muitas vezes a lesão hipóxica, a lesão por falta de oxigênio, ela é tão grave quanto a lesão primária que causou o coma. Tá bem. Quero agradecer a vocês aqui, é um assunto bem complexo, né? E a gente torce aí para que o Michael Schumacher se recupere totalmente, né? Obrigada, boa noite para você.